Olá pessoal, professor Boing novamente. Bom, a aula de hoje a gente vai trabalhar aí alguns exercícios sobre os assuntos de funções que a gente viu nas duas últimas aulas, ok? Antes eu tenho um recadinho para você, né? Lembrando aí que você deve realizar as suas atividades no Classroom, né? Caso você tenha alguma dúvida nas atividades, entre em contato com o seu professor e, se for o caso, né, entre em contato com a escola para poder aí buscar os seus materiais. Tranquilo? Então tá aí, a aula de hoje, exercício sobre funções, certo? Primeiro exercício, verifique quais diagramas representam funções de A em B. Se for função, determine o domínio, contradomínio e o conjunto imagem de cada um deles, ok? Item A, o diagrama está aqui, do menos 3 para o 5, do 0 para o 0, do 1 para o 2, né? Diga para mim, então, qual é o domínio, contradomínio e a imagem dessa função. Rapidinho eu já volto aqui para a gente poder resolver o problema. Então, pessoal, conseguiram fazer? Bom, aqui a gente precisa relembrar, né, daqueles detalhes, né, de que no conjunto domínio, cada elemento que está ali tem que ter um único correspondente com elementos do contradomínio. Vamos ver? Veja, então para verificar se é função, você analisa quem está no domínio da função. Cada elemento aqui tem que ter um único correspondente no contradomínio, beleza? Nesse caso, sim, é função. Beleza? É função. E aí ele pede, se for função, determine o conjunto domínio, fácil, né? O domínio sempre é o conjunto de onde estão saindo as flechas, o conjunto de partida, né? Então o domínio é o meu conjunto A. E aí pede também o contradomínio é o conjunto onde estão chegando as flechas, ou seja, meu conjunto B. E a imagem? A imagem é o conjunto formado por aqueles elementos do contradomínio que estão relacionados com alguém do domínio. Nesse caso, quais são os elementos que estão aqui no meu contradomínio que tem relação com alguém lá do domínio? É o menos 5, 0 e o 2. O menos 4 e o 1 não estão relacionados com ninguém, né? Então tá lá, menos 5, 0, 2 formam a minha imagem. Beleza? O item B, a mesma coisa. Mais um minutinho para que vocês façam esse e a gente volta já.
Vamos lá? Veja. Nesse caso, a gente nem tem uma função. Essa relação não é uma função, né? Por quê? Porque nós temos um elemento do domínio que não tem relação com ninguém. E para ser função, cada elemento do domínio precisa ter um único correspondente no contradomínio. Resposta desse, não é função. Se não é função, eu não preciso dizer qual é o domínio, o contradomínio é a imagem. Ok? Fácil, né? Item C. Analisa esse agora. É função? Se for, determina o domínio, contradomínio e a imagem. Voltamos já. Então, pessoal, esse daqui puderam perceber que de cada elemento, aqui está saindo um único correspondente lá no conjunto do contradomínio, né? No domínio, os elementos aqui têm um único correspondente lá. Nesse caso, é função. Ok? Se é função, qual é o domínio? Domínio é o conjunto de onde partem as flechas, né? Ou seja, é o conjunto A. Domínio da função é o conjunto A. Qual é o contradomínio? O contradomínio é o conjunto de chegada, o conjunto que nesse caso é o B. Contradomínio da função B. Tá? E aí qual é a imagem? A imagem é aquele conjunto dentro do contradomínio, né? Um subconjunto do contradomínio, formado pelos elementos que têm correspondente com alguém lá do domínio. Nesse caso, o menos 3 tem correspondente e o menos 1 tem correspondente lá. Não importa quantos, nesse caso, basta ter correspondente, ele é a imagem. Quem é a imagem, então? Menos 3, menos 1, está lá a imagem da função, menos 3 e menos 1. Beleza? O último aqui. Tentem aí mais um instantinho e eu já volto com a correção dele. Voltamos então para finalizar o primeiro exercício, né? Mas é um exercício tranquilo, né? Aqui você pode perceber, veja, que nesse caso
Aqui tem um único correspondente lá. O 1 tem um único correspondente lá, que é o 5. O 2 tem um único correspondente, que também é o 5. O 3, um único correspondente, que é o 6. E o 4, ele tem 2 correspondentes com um contradomínio. Bom, se tem 2 correspondentes, isso daqui não representa função. Se não é função, não precisamos escrever o domínio, o contradomínio e a imagem da função, ok? Exercício 2. Verifique se os diagramas a seguir representam funções de A em B. Em caso afirmativo, determine o conjunto imagem dessa função. Praticamente é o mesmo, né, do anterior, só que aqui você precisa determinar somente a imagem, né, caso nós tenhamos aí uma função. Bem rapidinho eu já volto com a correção. Então, fácil, né? Vamos aqui ver a correção. Bom, primeiro que é sim uma função. Para cada elemento do meu conjunto domínio, tem um único correspondente lá no contradomínio. Mas quais do contradomínio têm correspondência com o domínio, com alguém do domínio, né? Então, os que têm correspondência com alguém do domínio são 5, 6 e 7. E eles que formam, então, o meu conjunto imagem, né? É função e o conjunto imagem, veja que legal aqui, 5, 6 e 7, que são os elementos que têm correspondência com alguém do domínio. Beleza? Fácil, né? Exercício 3. Agora vem uns exercícios que exigem um pouquinho mais de cálculo, né? Ali foi mais a questão de comparação, né? Aqui a gente vai ter que fazer um pouquinho de conta. Vamos lá. Dada a função f de r em r, definida por f de x igual a 5x mais 2, calcule f de menos 2, f de 0, f de menos 1 e f de 3/4. O que a gente tem que calcular aqui? Pegar cada número que está aqui em cada item, no caso aqui menos 2, substituir em x e calcular, ok? Faça isso então
e eu já volto com a correção.
E aí, conseguiram? Bom, nesse exercício, como eu falei, a gente vai ter que fazer algumas continhas, beleza? Vamos então para a correção. O item A, para calcular o f de menos 2. Como eu disse, você pega esse menos 2, troque lá no x. Então, ao invés de deixar 5 vezes x, vai ficar 5 vezes o menos 2. Então, 5 vezes menos 2 e o mais 2 da função acompanha aqui, ok? Tranquilo, né? E aí a gente faz a nossa multiplicação primeiro, antes da adição, né? Na regrinha das resoluções de expressões como essa, multiplicação vem antes da adição, né? E 5 multiplicado por menos 2, regrinha de sinal, 5 positivo, 2 negativo, isso daqui vai dar negativo. E 5 vezes 2 vai dar negativo 10, ou seja, menos 10, ok? E o mais 2 aqui acompanha, né? Porque a gente ainda não utilizou. E agora sim, menos 10 mais 2, bom, menos 10 mais 2, devo 10, tenho 2, pago esses 2, ainda fico devendo 8. Resposta, menos 8. Beleza? Item B. O item B, basta trocar o x agora por 0. Trocar o x por 0, vou ficar com 5 vezes 0. Lembrando que 5x é 5 vezes o x, tá? Então, 5 vezes o 0 mais 2. 5 vezes 0, bom, se você lembrar da tabuada do zero, qualquer número vezes 0, 0. 0 mais 2, 2. Resposta, f de 0 igual a 2, ou mais 2. Item C. Na função agora eu quero calcular o f de menos 1. Vamos substituir o x por menos 1. Substituir o x por menos 1, eu vou ter 5 vezes menos 1, mais 2. E 5 multiplicado por menos 1 tem regra de sinal. 5 positivo, 1 está negativo, isso vai dar negativo. E 5 vezes 1, 5. Ou seja, 5 vezes menos 1 dá menos 5. Mais esse 2, devo 5 e tenho 2, pago esses 2 e fico devendo 3. Resposta final, menos 3. E o item D, que talvez seja um pouquinho mais complicado pela questão da fração. Muita gente acaba esquecendo a multiplicação e soma por fração. Mas vamos resolver esse daqui. 3 quartos agora, vou substituir no x. Vai ficar 5 vezes 3 quartos, né? Agora o x que eu tenho que substituir vai ser 3 quartos, no lugar do x, 3 quartos. Mais o 2 que acompanha da função. E 5 multiplicado por 3 quartos, né? Um número inteiro multiplicando uma fração, esse número multiplica apenas o numerador. Então vai ficar o quê? 5 vezes 3, 15. E o denominador a gente apenas repete, né? Aí muitos aqui chegam na soma de fração, não é bem soma de fração, sim soma de uma fração com um número inteiro, né? Mas muitos aqui fazem lá, colocam o 1 embaixo do 2, né? Eu tenho duas frações, MMC, né? Aí você pode escolher a forma que você aprendeu de resolver isso, né? Tem 2, 3 formas no mínimo diferentes de resolver isso, mas aqui o MMC seria 4, né? E então eu coloco embaixo do 2 aqui o 4, só que aqui não pode ser o 2, né? Porque eu tenho que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, lá quando você aprende pelo MMC. Aqui a gente faz o seguinte, né? Como é um número inteiro, a coisa fica um pouco mais fácil. Basta você olhar para o número que eu tenho aqui embaixo, que é 4, e multiplicar pelo 2, que é o número inteiro. 4 vezes 2, 8. Já dá o número que está em cima ali, o numerador, né? E o 4 repete embaixo, tá? É uma maneira um pouco mais apta de você resolver essa soma de fração. E soma de fração, denominadores iguais, você repete o denominador e soma os numeradores. 15 mais 8 vai dar 23 quartos, né? Embaixo mantemos o 4. Beleza? Fácil, né? Aqui, no exercício 4, praticamente a mesma coisa, só mudei a função e os valores que você vai substituir nela. Agora a função que você tem é uma função aqui, ó, f de x igual a x² menos 7x mais 12. Na letra A, substituo o x por menos 5. Na letra B, substituo o x por 3. Na letra C, substituo o x por menos 4. E na letra D, substituo o x por menos 1/2. Ok? Tentem lá então e já voltamos com a correção.
Voltando com a correção, então, né? Como eu disse, bem semelhante ao exercício número 3, né? Só mudei a função e os valores da qual você deve trocar na função, tá? Então, a minha função é x² menos 7x mais 12 e a letra A pede f de menos 5. Calcular f de menos 5 é você trocar o menos 5 no x. Perceba que aqui eu tenho x aqui e aqui. Então, eu tenho que trocar menos 5, esse x e esse, né, por menos 5. Eu tenho que trocar os dois aqui por menos 5, ok? Então, trocando x por menos 5, fica menos 5 ao quadrado. Trocando esse x por menos 5, fica 7 vezes menos 5, certo? Então, eu tenho dois momentos para trocar ali o x por menos 5, tá? Não é só uma única vez, como no exercício anterior. Veja, aqui, nessa expressão, nós vamos resolver primeiro a potência e a multiplicação, para daí resolver as adições e subtrações por final. Veja, menos 5 ao quadrado é menos 5 multiplicado por menos 5, resultado 25. Essa multiplicação, menos 7 por menos 5, regrinha de sinal, vai ficar mais 7 vezes 5, 35. E o 12 apenas acompanhando a função, né? Mantemos ali o 12. E agora ficou fácil, né? 25 mais 35, o resultado mais 12, o resultado 72. Ok? Esse foi simples, né? Veja o item B, f de 3. Agora eu tenho que trocar o x aqui e o x aqui por 3. Substituindo esse x por 3 e esse por 3, o resultado é isso. 3 ao quadrado menos 7 vezes o 3 mais 12. No lugar do x, 3. No lugar desse x, 3. Beleza? Calculando a potência e a multiplicação, eu tenho que 3 ao quadrado é 9, menos 7 vezes o 3 dá menos 21, regrinha de sinal, 7 está negativo, mas o 3 está positivo. Então, negativo, positivo, vai me dar negativo. 7 vezes 3, 21. E o mais 12 mantém, tá? E agora aqui, 9 menos 21, o resultado mais 12, o resultado é 0, ok? 9 menos 21 vai dar menos 12. Menos 12 com mais 12, 0. Item C, menos 4, né? F de menos 4. Vamos trocar agora o x por menos 4. Trocando esse x por menos 4, vai ficar menos 4 elevado ao quadrado. Trocando esse x por menos 4, vai ficar menos 7 vezes menos 4. E o mais 12 acompanha da função, ok? Menos 4 elevado ao quadrado, 16. Essa multiplicação, menos, menos, vai ficar positivo. 7 vezes 4, 28. E o mais 12 acompanha. E aí, fazendo a soma, né? 16 com 28 com 12, resultado 56. Item D, agora temos que trocar o x por menos 1/2. Nesse x e nesse x, trocamos por menos 1/2. Pela questão do sinal e por ser fração, é importante o uso dos parênteses nesse caso, ok? Então, x troquei por menos 1/2, ficou entre parênteses, e o quadrado, né? Então, esse x que eu troquei por menos 1/2 ao quadrado, menos 7 vezes o x, esse x que eu também troquei por menos 1/2, né? Ficou aqui, então, menos 7 vezes menos 1/2, mais o 12 que acompanha da função. Então, no primeiro passo, em todos eles, a única coisa é fazer a substituição, né? Você substitui o x pelo valor dado. E agora, menos 1/2 elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado é ele multiplicado por ele mesmo. Ele, que é o menos 1/2 multiplicado por menos 1/2, vai ficar positivo pela regra de sinal. E aí a gente faz 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, ok? E nessa multiplicação aqui, negativo, negativo, fica positivo. E o número que está multiplicando a fração, como a gente viu ali no exercício anterior, o 7 vai multiplicar apenas o numerador. 7 vezes 1, 7, e o 2 mantém aqui no denominador da fração. E o mais 12 continua. Podemos fazer o MMC desses dois, 4 e 2. Como 4 é múltiplo de 2, o MMC é o próprio 4. Então, eu coloco 4 embaixo de todos eles, né? Vai ser o denominador dos três termos dessa soma. E por aquela ideia de você dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, você encontra qual vai ser o numerador. Nesse caso, 4 divide por 4 é 1, vezes 1, 1. O 4 divide por 2, 2, vezes 7, 14.
O 4 dividido por 1, nesse caso, o denominador do 12 é 1. 4 divididos por 1 é 4 vezes o 12, 48. Ok? Nesse caso, somamos sempre só os numeradores, o denominador vai manter. Fica lá, então, 1 mais 14 mais 48, 63, e o denominador manteve 4. Ok? Beleza? Vamos para o próximo. Exercício número 5. Sendo L 1, 2, 3 e M 1, 3, 5, 6, 7, 8, determine o conjunto imagem da função que leva de L para M, ou seja, meu domínio é esse conjunto aqui. Você pode até fazer a representação via diagrama, e o M é esse conjunto aqui, ou seja, o contradomínio da minha função, ok? E a função está definida dessa forma aqui. O que você tem que fazer? Você tem que pegar aqui os valores do domínio, que é do conjunto L, o 1, o 2, o 3, pegar cada um deles e substituir no x para ver o quanto isso vai dar lá no conjunto M. Beleza? Bem parecido com os demais, com os anteriores, né? E eu já volto com a correção aqui então.
Então, conseguiram? Bem semelhante aos exercícios anteriores, vamos aqui para a correção. Veja, então se eu quero determinar qual é o conjunto imagem, eu tenho que pegar cada elemento do domínio, substituir em x, calcular, e esses resultados vão formar a minha imagem. Veja como que fica aqui. Está aqui o domínio, o contradomínio, eu quero calcular o f de 1. Substitua x por 1, 2 vezes 1 mais 1. Já resolvendo isso, temos que o resultado é 3. O que significa? Que se eu trocar o x por 1, o resultado é 3. O 1 vai corresponder com o 3. Beleza? A mesma coisa para o segundo elemento do domínio, que é o 2, né? Substitua na função o x por 2. Substituindo o x por 2, 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 é 4, com 1, 5. Então, do 2, ele vai corresponder aqui com o 5. Ok? E o terceiro e último elemento, que é o 3, calculando o valor dele, fica 2 vezes o 3 mais 1, substituindo o x por 3, 2 vezes 3 dá 6, e 6 mais 1, 7. Então, do 3, chegamos em 7, o 3 vai corresponder ali ao 7. Ok? Simples, né? Então, esse é o meu conjunto imagem. Olha só, o meu conjunto imagem é esse outro conjuntinho aqui, o subconjunto do contradomínio, que tem os elementos que apresentam o correspondente com alguém do domínio, né? Pode escrever dessa forma, né? Imagem de f é 3, 5 e 7. Beleza? Fácil, né? E aí eu tenho esse outro probleminha, também de função, né? E esse probleminha aqui você vai pensar um pouquinho para responder. Lembra daquele probleminha dos livros, né? Pensa naquele e tenta resolver esse daqui. Bem simples também, é um exercício de função, só que aplicado num probleminha. Já voltamos com a correção.
Então, conseguiram? Bom, como eu disse, esse probleminha está bem semelhante àquele da livraria, dos livros que a gente fez aí nas aulas anteriores, né? Diz assim, um trem de carga que vai do Rio de Janeiro para Belo Horizonte segue com velocidade constante de 60 km por hora. Aqui a gente já dá uma pausa para dizer o seguinte, o que significa esse trem estar a 60 km por hora? Significa que, num período de 1 hora, esse trem percorreu 60 km. Mais 1 hora, mais 60 km. Mais 1 hora, mais 60 km, ok? Então, a gente vai representar essa a distância percorrida em quilômetros após certo tempo t em horas, ok? Podemos dizer que essa distância percorrida depende do tempo gasto. Bom, veja só, depende. Se depende, provavelmente isso é uma função. E nesse caso vai ser, ok? Nessas condições, respondas. Qual a lei de formação dessa função? Se eu lembrar lá da questão da livraria, é basicamente a mesma coisa. Para nesse caso aqui, para 1 dá 60, para 2, 120. Para x, vai dar quanto? Ok? Qual a distância percorrida pelo trem após 2 horas e 30 minutos? Vamos fazer esses cálculos. Então, qual é a lei de formação? S igual a 60t, né? Aqui não tem conta nenhuma não, é só montar mesmo a função. Mas para isso você precisa pensar, analisar a situação para chegar num resultado como esse, tá? Então, por que ficou 60 vezes t? Porque t representa o tempo em horas. Então, nesse caso, se tempo for igual a 1, só trocar aqui por 1, fica 60 vezes 1, 60. Ou seja, em 1 hora percorreu 60 km. Se eu troco t por 2, significa que o trem percorreu 2 horas e 2 vezes 60, o trem percorreu no intervalo de tempo de 2 horas, né? Troca aqui por 2, 60 vezes 2, 120. Então, nessas 2 horas, o trem se deslocou aí 120 km, tá? E assim por diante. A letra B é qual é a distância percorrida pelo trem após 2 horas e 30 minutos? Aqui nós temos que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Porque o tempo, como disse lá no enunciado, ele está dado em horas. E 2 horas e 30 minutos não é um tempo dado somente em horas, está dado também em minutos. Então, aqui a gente precisa fazer um ajuste nesse tempo para poder substituir o tempo aqui na minha lei de formação, ok? Mas qual é esse ajuste? Bom, 2 horas e 30 minutos, a gente vê por aí muita gente dizendo, olha, 2 horas e meia demorou a viagem desse trem, né? É fácil perceber que quando se trata de 30 minutos, a gente fala meia hora, né? E realmente é meia hora. Por quê? Porque 1 hora são 60 minutos, metade de 1 hora, 30 minutos, tá? Então, o que significa 2 horas e 30 minutos? Significa que são 2 horas e meia. O que são 2 horas e meia? 2,5 horas, ok? Então, lá, 2 horas e 30 minutos, 2,5 horas, tá? 2 horas e meia. Aqui é fácil compreender também que alguns podem dizer, professor, mas por que não é 2,3, já que são 30 minutos? Bom, porque 30 minutos representa a metade de 1 hora, e a metade é 0,5, né? Então, eu tenho 2 horas mais 0,5, 2,5 horas. Substituindo, então, esse 2,5 aqui no meu tempo, eu vou ter 60 multiplicado por 2,5, e esse resultado dá 150 quilômetros, né? Ou seja, em 2 horas e meia, o trem percorreu uma distância de 150 quilômetros. Beleza? Então, nessa aula, nós finalizamos a parte de domínio, imagem e contradomínio com alguns exercícios, né? E na próxima aula a gente volta dando sequência a esse conteúdo. Beleza? Até a próxima, então. Bons estudos a todos e tchau.